antes de nós irmos para a parte de contabilidade, só frisando, é claro que se a empresa tiver prejuízo, ela não vai ter como pagar dividendos. Isso é óbvio. Então, uma empresa só é obrigada a pagar aquele mínimo dos 25% do lucro líquido se ela, de fato, tiver lucro líquido. Se não tiver, se for prejuízo, não precisa pagar nada. Como é que vai pagar se teve prejuízo, né? Então tá, então agora a gente vai para a parte de contabilidade, né? Então, começando. A análise fundamentalista investiga o motivo pela qual o valor da ação deverá variar, buscando estabelecer as relações de causa e efeito, que se correlacionam com o preço do ativo. A análise fundamentalista se preocupa, portanto, em traduzir o impacto da informação disponível a respeito da empresa, nas estimativas de como deverá ser a performance futura do negócio. Desta forma, a contabilidade exerce papel preponderante na análise fundamentalista, já que é a maior fonte de informação sobre as empresas. Com isso, será retratado nos próximos capítulos assuntos que abordam os principais conceitos e ferramentas no âmbito da contabilidade. Ou seja, a contabilidade ajuda a explicar os motivos do preço de uma ação variar, pois ela disponibiliza as informações que retratam, por exemplo, como está a saúde financeira de uma empresa, se as decisões estratégicas da companhia têm sido acertadas e etc. A premissa básica da contabilidade é de que todos os recursos financeiros terão uma origem com seu devido destino. Ou seja, todos os recursos financeiros têm uma origem, seja empréstimo via banco ou aporte dos acionistas, com a contrapartida de serem destinados a alguma aplicação, como compra de imóveis, mercadorias ou até mesmo ficar parado no caixa da empresa, Então é isso, tudo que você capta, ele tem que ter um destino final, Seja você vai comprar uma mercadoria, ou você vai botar um dinheiro numa aplicação financeira, ou você vai botar um dinheiro no caixa para o dinheiro ficar parado lá no caixa e ele ajudar no giro dos negócios. Sempre vai ter uma aplicação com destino, ou seja, esse dinheiro que você captou, como eu falei aqui, pode ser via banco, empréstimo, ou pode ser aporte dos acionistas, os sócios que botaram dinheiro na empresa. Bom, com isso então, no balanço patrimonial de uma empresa, o lado do passivo, que representa a origem dos recursos, deve sempre se igualar ao lado do ativo, que é o destino ou aplicação desses recursos, Então não tem jeito. O passivo sempre tem que ser igual ao ativo. Tudo que você capta tem que ter um destino final. Correto? Então, seguindo aqui com os slides, geralmente as empresas brasileiras têm um exercício social coincidente com o ano calendário, de modo que os balanços anuais, normalmente os mais ricos em informações, se encerram em dezembro. As demonstrações financeiras devem seguir a Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404 do ano de 1976, alterada e complementada pela Lei 10.303 de 31 de outubro de 2001 e pela Lei 11.638 de 2007, na qual exprime com clareza a situação patrimonial da empresa e as mutações ocorridas no exercício. Devem observar as normas exigidas pela CVM, serem auditadas por auditores independentes,
credenciados e assinadas pelos administradores e contadores legalmente habilitados. Ou seja, todo balanço patrimonial, seja balanço patrimonial ou qualquer outro demonstrativo financeiro de uma empresa, né, ele tem que ser assinado por um contador, que esse contador tem que ser legalmente habilitado, né? Enfim, tem que ter essas características, né? E falando sobre o exercício social, o exercício social, na realidade, são as operações que a empresa fizeram no acumulado do ano, né? Geralmente o balanço de uma empresa costuma ser anual. Porém, as empresas negociadas em bolsa são obrigadas a divulgar as informações das suas operações, ou seja, os demonstrativos financeiros, no período trimestral, que é de 3 em 3 meses, e também no período anual, que é no acumulado do ano. Então a empresa negociada na bolsa, ela além de divulgar os demonstrativos na forma anual, no acumulado de 12 meses, também deve divulgar de 3 em 3 meses. Tá? E temos dois principais demonstrativos financeiros, que é o que a gente vai abordar nesse curso aqui, que é o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Bom, então só frisando, exercício social são as operações que a empresa fez no período de 12 meses, ou seja, no acumulado do ano. E sendo que as empresas de capital aberto, ou seja, aquelas que têm ações na bolsa, além do exercício social, elas são obrigadas a divulgarem os demonstrativos financeiros de 3 em 3 meses. Tá? Então vamos falar agora dos dois principais demonstrativos financeiros, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado. O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é o principal demonstrativo financeiro da empresa, onde mostra a relação entre ativos, passivos e patrimônio líquido. Ou seja, no balanço patrimonial são registrados os bens, direitos e obrigações da companhia no determinado momento, agrupadas em contas dispostas em ordem decrescente de liquidez. O balanço patrimonial pode ser considerado uma fotografia da empresa, né? Ou seja, o balanço patrimonial ele é um demonstrativo, né, como eu frisei agora, em que são mostrados a relação entre ativo, passivo e patrimônio líquido. Ou seja, de onde vieram os recursos e para onde esses recursos estão indo, né? As origens dos recursos, como eu já falei, sempre devem ter valores iguais às aplicações dos recursos, né? Pois toda origem tem um destino. Então, como eu frisei, o balanço patrimonial de uma empresa, ele mostra as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, né? Ativo, para onde os recursos estão indo. Passivo são os recursos que têm origem de terceiros, né? Como os empréstimos. E o patrimônio líquido são aqueles recursos que foram aportados pelos sócios, pelos acionistas, né? Quando o ativo, né, que são as aplicações de recursos, a diferença entre ativo e passivo é positiva, isso mostra que o patrimônio líquido também será positivo. Ou seja, que haverá que parte dos recursos tem origem de sócios e acionistas. Quando o ativo é menor do que o passivo, o patrimônio líquido ele vai ser negativo. Ou seja, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, né? E nesse caso, quando o ativo é menor do que o passivo, o patrimônio líquido é negativo.
Essa situação geralmente acontece de sucessivos prejuízos que a companhia tem. Ou seja, isso quer dizer que os investimentos feitos pelos acionistas, pelos sócios, estão dando retorno negativo, né? Que o investimento naquela companhia não está valendo a pena. Porque o patrimônio líquido ele é negativo geralmente quando a empresa tem sucessivos prejuízos, né? Porque porque tudo que sobra depois de todas as despesas que você pagou, sejam elas tributárias, financeiras, custo com produção, depois que você faturou e pagou todas essas despesas, tudo que sobra vai para o patrimônio líquido. Então, se sobra positivo, o patrimônio líquido aumenta. Se sobra negativo, se a sobra é negativa, o patrimônio líquido diminui. Então, por isso que o patrimônio líquido é negativo quando há sucessivos prejuízos, tá? Então, vamos agora falar cada item do balanço patrimonial, né? Bom, no balanço patrimonial a gente tem o lado esquerdo e o lado direito, né? O lado esquerdo é o ativo e o lado direito é o passivo, né? O que são ativos? Ativos são bens e direitos da empresa, né? Ou seja, como eu já falei anteriormente, são as aplicações da empresa. Todos os recursos que ela destina para alguma coisa, tudo é ativo. Exemplo, móveis, máquinas, ou alguma aplicação financeira que ela faz, ou se ela deixa o próprio dinheiro em caixa, enfim, tudo isso é ativo. E no caso, o ativo ele se subdivide em ativo circulante, ativo não circulante ou realizável a longo prazo e ativo permanente. Vamos começar pelo ativo circulante. O que é o ativo circulante? São bens de direitos que se converterão em dinheiro em até um ano. Geralmente é composto pelas seguintes contas: caixa e bancos, ou seja, todo o dinheiro que a empresa tem parado, seja geralmente na conta corrente dela, junto a algum banco, isso é considerado caixa ou banco. As aplicações financeiras, que são a empresa resolve comprar para o dinheiro não ficar parado ali para render alguma coisa, ela compra um título público para render, para o dinheiro não perder valor no tempo. Contas a receber, que são as duplicatas a receber ou vendas a receber. Estoques, impostos a recuperar e outros. Impostos a recuperar, por exemplo, você compra uma mercadoria para produzir alguma coisa. Você vai ter, quando você vai pagar o imposto, você tem o direito de descontar os impostos que você pagou na nota dessa mercadoria que você comprou, entendeu? Então você vendeu por exemplo, algum bem. Só que para produzir aquele bem você comprou uma mercadoria. Então quando você vai pagar um imposto referente à venda daquele bem, você pode descontar os impostos que você pagou naquela mercadoria para poder produzir aquele bem. Então isso que são os impostos a recuperar, tá? Ativo não circulante ou realizável a longo prazo são bens e direitos que se converterão em dinheiro num prazo superior a um ano, 12 meses. As principais contas são
vendas a receber com prazo superior a 1 ano, empréstimos concedidos a empresas do mesmo grupo controlador, depósitos judiciais, impostos a compensar, outras operações consideradas de longo prazo. Ou seja, tudo aquilo que se converterá em dinheiro no prazo superior a 1 ano ou 12 meses é considerado ativo não circulante ou realizável a longo prazo. E o ativo permanente, que são bens e direitos que podem ser tangíveis e intangíveis. Os ativos permanentes se subdividem em investimentos, que são os imóveis que a empresa compra para ter alguma renda. Por exemplo, a empresa comprou algum imóvel, um prédio, para alugar umas salas comerciais naquele prédio. Então, isso é um investimento que ela fez, isso é um ativo permanente. Tá? Temos ainda o imobilizado, que são os edifícios, os equipamentos, os móveis, as máquinas, veículos, ou seja, tudo aquilo que é essencial para manter as atividades operacionais da empresa. Ou seja, o investimento é aquilo que ela compra para ter alguma renda, mas não vai fazer parte da atividade principal dela. E quando imobilizado, vai fazer parte da atividade principal dela. O edifício que ela comprou, o equipamento, o móvel, tudo isso vai fazer parte da atividade principal dela. O edifício, por exemplo, onde que ela vai produzir o bem dela para vender, entendeu? Não é ela não vai comprar um edifício para alugar salas comerciais, que não é a atividade principal dela. Não, ela vai alugar porque ela vai usar aquele espaço para produzir o bem que ela quer vender. Tá? E nós temos ainda os intangíveis. Né? Os intangíveis são as marcas, as patentes, as licenças de software. Então é tudo aquilo que você não pode ver, né? Mas que tem valor. Marca da Coca-Cola, por exemplo, é um ativo, tem um valor absurdo, né? Então, continuando falando das contas do balanço patrimonial, agora a gente vai falar do passivo, né? O que é o passivo? São todas as obrigações da empresa que ainda não foram totalmente quitadas, conhecidas como obrigações com credores. Possuem características como: a obrigação deve haver datas de vencimento ou prazo estimado de desembolso. Deve-se reconhecer o beneficiário. Não pode haver a menor possibilidade de se evitar sacrifício no futuro. Então, todas essas são características do passivo. E o passivo, assim como o ativo, o passivo se subdivide em passivo circulante e não circulante. Né? A diferença é que o ativo ainda tem um ativo permanente. Então, o que é o passivo circulante? São obrigações da empresa que precisam ser quitados no intervalo de até 12 meses. As principais contas são empréstimo e financiamento, fornecedores, salários a pagar, impostos a recolher, dividendos a pagar e provisões. Ou seja, todas aquelas obrigações que têm um prazo de que você tem que quitar em até 12 meses é considerado passivo circulante. Tá? Provisões, no caso, provisões são... você, por exemplo, perdeu uma causa judicial. É uma provisão. Provisão, geralmente, como eu estava falando, é uma... Quando você sabe que você vai perder um determinado valor naquela causa judicial, né? Seja na área trabalhista, seja na área fiscal e por aí vai. Mas pode acontecer de você perder um valor maior do que você estava esperando ou um valor até menor. Mas provisão geralmente é aquilo que você espera que vai perder.
causas judiciais, principalmente na área tributária e na área trabalhista. Tá? Então, continuando com o passivo aqui, agora falando do passivo não circulante ou exigível a longo prazo. Esse tipo de passivo são essencialmente formados por obrigações que têm vencimento superior a 1 ano. São compostas por empréstimos e financiamentos de longo prazo ou qualquer outra obrigação que tem prazo de vencimento superior a 1 ano. Bom, e por último, o patrimônio líquido, né, que eu já falei algumas vezes, mas só frisando de novo. O que é o patrimônio líquido, né? São os recursos próprios da empresa, ou seja, que não dependem de capital de terceiros. É considerado o valor residual dos acionistas, ou a diferença entre o valor total dos ativos e passivos. As contas principais são capital social, que é o preço que os acionistas pagam pelas ações da empresa, reservas de capital, que é o ágio nas ações, ou seja, o excedente, que é a diferença entre o preço de subscrição que os acionistas pagam à companhia e seu valor nominal. Reservas de lucro, que é a parte do lucro líquido da empresa que é destinado à própria empresa para possíveis reinvestimentos em suas atividades, é um exemplo de reservas de lucro. E prejuízos acumulados, que é o prejuízo líquido apurado pela empresa, que eu já falei anteriormente, no qual é destinado a esta conta. Por exemplo, a reserva de capital, o preço da ação vale 20, mas você subscreveu a 22. Então essas diferenças de 22 para 20, que é R$2, é a reserva de capital que vai para o patrimônio líquido da empresa. E reservas de lucro é aquele lucro que é destinado para a empresa, é aquele lucro líquido que a empresa não, no primeiro momento, não destina aos acionistas, porque ela quer aproveitar para fazer um investimento, para se expandir e para abocanhar a maior fatia do mercado ou coisas assim do tipo, né? E prejuízos acumulados é quando, como eu já falei anteriormente, é quando a empresa, depois de tudo aquilo que sobra do faturamento, já descontando as despesas, deu um resultado negativo. Então, esse resultado negativo também vai para o patrimônio líquido, e isso é prejuízo acumulado. Bom, agora vamos falar de outro demonstrativo financeiro, que é a demonstração de resultado, né? A gente falou do balanço patrimonial e agora a gente vai falar da demonstração de resultado. O que é a demonstração de resultado? A demonstração de resultado, ela procura demonstrar o resultado das operações da empresa, determinando assim o lucro líquido da própria. O lucro líquido é a parcela do resultado que fica à disposição dos sócios para ser retirada, ou seja, ser paga em forma de dividendos aos acionistas ou até reinvestida, como já falei anteriormente. A classificação das contas da demonstração de resultado segue uma sequência lógica e se inicia com o faturamento da empresa ou receita operacional no período, né? Então, o que eu só reforçando, a demonstração de resultado, ela mostra as operações que resultam em lucro ou prejuízo para a companhia. Ou seja, é através desta que verificamos se os sócios e os acionistas estão tendo ou não retorno nos investimentos feitos na companhia, né? Então, e a demonstração de resultado, ela tem uma sequência lógica, que é essa aqui, né? Começando pela receita bruta, que é o faturamento bruto, né? Que
que na realidade é tudo aquilo que você vende multiplicado pelo preço que você vendeu. Aí tem os impostos incidentes sobre vendas. No caso, esses impostos são ICMS, IP, PIS e COFINS, ISS e etc. As devoluções dos abatimentos, que são, por exemplo, os descontos que é dado aos clientes, né? Então você, pegando a receita bruta e descontando os impostos incidentes sobre vendas, as devoluções e batimentos, dá a receita operacional líquida. Aí da receita operacional líquida você desconta o custo dos produtos vendidos, que no caso é o custo de produção do produto que é vendido, como a matéria-prima, a mão de obra, que é gasta na produção daquele produto, que aí no caso vai resultar a receita operacional líquida sendo descontada pelo custo dos produtos vendidos, vai dar o lucro bruto, e do lucro bruto você ainda tem que descontar a despesa com vendas, que são o salário do pessoal do comercial, o que você paga de comissão sobre as vendas para aquele funcionário, né? Você tem que descontar também as despesas administrativas, que é o salário do pessoal da diretoria, da gerência e por aí vai. Tem que descontar, essa rúbrica pode, no caso, vir descontando ou até adicionando. Ela pode vir tanto descontando como pode vir incrementando, que no caso são as outras despesas ou receitas operacionais. Exemplo, perdas em processos judiciais, como eu falei anteriormente, ou vendas de algum ativo. A empresa vendeu algum ativo e por ter vendido algum ativo vai entrar o dinheiro no caixa dela, né? Nessas outras despesas e receitas operacionais tem a depreciação também. A depreciação é o desgaste que a máquina, o equipamento tem à medida que ele vai sendo utilizado com o tempo, né? E você descontando isso tudo do lucro bruto, a gente vai chegar no lucro operacional. E do lucro operacional você ainda vai descontar ou descontar ou até adicionar, né, o resultado financeiro, que é o resultado líquido das aplicações, como títulos públicos e ações, menos as despesas com juros. Você pode ter um resultado financeiro positivo ou negativo. Se os juros que você recebeu das suas aplicações financeiras for maior do que aqueles juros que você paga com os empréstimos que você teve que pegar, o resultado financeiro será positivo. Vice-versa, será negativo. E depois de descontar, ou descontando, ou adicionando o resultado financeiro do lucro operacional, você vai chegar no lucro operacional antes do imposto de renda e contribuição social, né? Que aí, nesse caso, você tem que descontar dessa rúbrica o imposto de renda e a contribuição social, que no Brasil geralmente se aplica a alíquotas de 34%. E aí sim você vai chegar no lucro líquido, que é aquilo que eu frisei, que é o que sobra para os acionistas e sócios da empresa. Pode ser positivo, que no caso é lucro líquido, ou negativo, que no caso é prejuízo líquido. Aí temos aqui, né, esse slide aqui, o próximo, vai explicar o que significa cada uma das rúbricas que eu falei agora, que contém na demonstração de resultado, né? Aí tem receita operacional, se relaciona com as vendas da empresa no período. Não é importante se foram feitas à vista ou a prazo. Da receita bruta são deduzidos os impostos, como IP, ICMS, ICSS e outros, e ainda eventuais devoluções de vendas e abatimentos,
concedidos posteriormente à entrega dos produtos. Chegamos então à receita operacional líquida. O custo dos produtos vendidos, ou simplesmente CPV, representa a parcela dos estoques que foi vendida no período, incorporando todo o custo envolvido na produção, como matéria-prima, mão de obra, energia e por aí vai. Aí tem uma fórmula aqui que explica como é que você pode chegar nesse custo de produção, né? CPP igual materiais consumidos, que é a matéria-prima, mais mão de obra direta, que é a mão de obra que você utiliza para a produção, mais custos indiretos de fabricação, que são os aluguéis, os materiais auxiliares, a mão de obra direta e etc. Né? Tudo aquilo que envolve a produção do produto. Né? A fórmula do CPV, você achando o CPP, você usa para achar o CPV. E aqui está a fórmula, né? CPV é igual estoque inicial mais custos de produção no período menos estoque final. Custos de produção do período, já expliquei como é que se acha, né? E aqui está explicando o que significa cada uma das siglas, né? E falando aqui embaixo, a diferença entre receita operacional líquida e o CPV resulta no lucro bruto, como eu já havia falado anteriormente. Aí, continuando, né? Aquilo que eu já expliquei agora há pouco. Em seguida, encontramos as despesas operacionais, que são aquelas necessárias à manutenção das atividades da empresa. Que são as despesas com vendas, administrativas, enfim, tudo aquilo que eu falei já, né? No caso aqui, despesas com vendas, são aquelas que representam todos os gastos relacionados à venda, como gastos com produção e colocação dos produtos, além daqueles relacionados à distribuição dos produtos da empresa, tais como salários do pessoal de vendas, comissão de vendedores, propaganda e publicidade, entre várias outras. Despesas administrativas, que são os gastos com pessoal específico da área administrativa, honorários da diretoria, ou seja, tudo aquilo que é referente à parte da administração, né? Dentre outras empresas. Aqui, a despesa financeira está colocada aqui, mas não era para ser colocada aqui. A despesa financeira, como eu falei anteriormente, na nova classificação contábil, ela vem depois do lucro operacional, tá? Que no caso é receita, despesa financeira que vai resultar naquele resultado financeiro líquido que vai ser positivo ou negativo. E aqui está explicando o que é despesa financeira. Despesa financeira é os juros que você paga sobre os empréstimos que você teve que pegar, né? Aí tem equivalência patrimonial. Isso são poucas empresas que têm esse tipo de rúbrica. Mas esse tipo de rúbrica é uma rúbrica que tem na demonstração de resultado, e ela geralmente diz respeito àquelas empresas que é uma investidora em outras companhias. No caso, a Bradespar, que é investidora na Vale, né? Então, não é uma coisa muito corriqueira, mas tem, essa rúbrica tem. Se a empresa, por exemplo, tem um investimento numa outra empresa, né, que não seja uma aplicação financeira, ela seja ações da companhia, de uma outra companhia que ela tem, o resultado que ela vai conseguir daí é chamado de equivalência patrimonial, que no caso ela vem antes da apuração do lucro operacional, né? Então eu acabei esquecendo de falar sobre a equivalência patrimonial quando eu estava detalhando a demonstração de resultado. Tem esse item também, que pode ser positivo ou negativo, e a equivalência patrimonial é aquilo que diz respeito aos investimentos que uma empresa tem na outra. Se a outra empresa dá lucro, essa outra empresa que ela investiu, o resultado da equivalência patrimonial será positivo. Se dá prejuízo, será negativo, tá? Bom, agora vamos falar da análise vertical e horizontal, que é o último item
dessa parte sobre noções básicas de contabilidade. Né? O que é a análise horizontal? Ela permite avaliar a tendência e o comportamento dos valores absolutos ou relativos das contas do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado, que acabamos de falar agora. Para isso, é preciso calcular a variação percentual de cada conta, tomando como base o resultado do exercício anterior, ou seja, mostra a variação percentual de cada item das demonstrações financeiras. Vide exemplo abaixo. Então você tem aí duas contas, né? Receita líquida e lucro líquido do ano de 2013 e do ano de 2012 e como essas duas contas evoluíram nesse período, né? Como foi o comportamento delas. E a fórmula tá logo aí embaixo. Análise horizontal, né? Receita líquida de 2013 menos receita líquida de 2012 sobre receita líquida de 2012. Isso vai dar um valor e esse valor você multiplica por 100 e você vai descobrir a variação percentual da receita líquida no período que estamos demonstrando, né? Aí. Mesma coisa para o lucro líquido também, né? E vamos falar da análise vertical agora. Avalia a tendência e o comportamento das contas de cada grupo em relação à conta principal de cada um dos grupos existentes, ativo, passivo e receita líquida. Dessa forma, é possível verificar a composição percentual dos elementos patrimoniais e a contribuição de cada item do DRE na formação de resultado. Vide exemplo abaixo. Temos aí duas contas, né? Mais uma vez, 2013 e 2012, receita líquida e lucro líquido, né? Aí, na realidade, o que está sendo demonstrado aí é quanto é que o lucro líquido representou da receita líquida em cada um dos anos, no ano de 2013 e no ano de 2012. E a fórmula é essa aqui embaixo, né? A análise vertical é igual lucro líquido de 2013 sobre receita líquida de 2013 vezes 100 e lucro líquido de 2012 é lucro líquido. A análise vertical em relação ao lucro líquido de 2012 é lucro líquido de 2012 sobre receita líquida de 2012 vai dar um valor que você multiplica por 100, né? Então sempre vai ser, se a gente tiver análise vertical falando dela, se a gente tiver numa demonstração de resultado, a referência sempre vai ser a receita líquida. Se a gente tiver um balanço patrimonial, aí vai ser as contas referentes ao ativo. A referência sempre vai ser o ativo total e as contas do passivo, a referência vai ser sempre o passivo total. Então a gente pode, eu sinceramente considero a análise vertical horizontal uma das partes mais importantes desse curso, né? Porque é através da análise vertical e horizontal que a gente vai fazer a projeção dos resultados futuros de uma companhia e com base nisso a gente vai poder fazer o valuation, que é a parte final que eu vou explicar do curso. Reforçando, né, análise horizontal, comportamento de uma mesma conta entre 2 anos ou 2 exercícios diferentes, um seguido do outro. Exemplo, receita líquida de 2013 com receita líquida de 2012. E análise vertical, contribuição de cada conta do balanço patrimonial e da demonstração de resultado em relação à sua conta principal, ativo e passivo no balanço patrimonial e receita líquida na demonstração de resultado.